Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar o capítulo 3 do livro 2. Esse capítulo 3 e capítulo 4 são capítulos curtos, então nós conseguiremos abordar boa parte do que eu planejo para vocês e nós estudaremos agora os recursos hídricos na Terra. Turma, o que seria recursos hídricos? Na geografia, nós falamos bastante recursos hídricos. Esses recursos é um recurso sobre água, ok? Hídrico é água. Então, quando nós falarmos na geografia, na geologia, em outras ciências, quando vocês forem fazer suas faculdades, forem fazer seus cursos técnicos, recursos hídricos serão os recursos da água, ok? Nós estaremos estudando sobre a água no nosso planeta. Começamos falando água no planeta azul. É, é um consenso e todos nós sabemos que sem a água não existiria a vida aqui no nosso planeta Terra. A água é o bem mais precioso que nós temos no nosso planeta. É ele quem dá todos os tipos de vida no nosso planeta. Por isso que ele é tão importante, é um atributo tão importante para a nossa sobrevivência e para a nossa preservação, ok? E esse surgimento da água vem desde a formação lá do nosso planeta e começou com o surgimento dos primeiros oceanos. Então daí começou as primeiras formas de vida na Terra a serem criadas e até a gente chegar no cenário atual. Bom, essa água ela atravessa um ciclo muito importante, que é chamado de ciclo da água, que ocorre um processo chamado evapotranspiração, ok? Como acontece esse ciclo? Eu já falei algumas vezes para vocês, mas quando eu falei isso, ainda estávamos em sala de aula. Então vamos aqui dar uma relembrada sobre o que é esse ciclo da água. Bom, as águas elas estão armazenadas no gelo ou em massas de ar que vêm do oceano. Essas massas de ar são as nuvens carregadas de água, ok? Essa água que está armazenada nessas nuvens, ela vai desaguar no nosso continente. Bom, quando ela deságua no nosso continente, ela fica armazenada ou nas montanhas ou na vegetação. Vamos aqui focar mais na vegetação, que seria o que? As plantas, as árvores, essas coisas. Bom, vocês estão vendo o sol? Beleza. Esse sol aqui ele vai ter uma importante missão nesse ciclo da água, que vai ser o quê? Essa água que caiu no nosso continente, que estavam aqui nessas massas de ar, nessas nuvens que vocês estão vendo, elas caíram diretamente na nossa vegetação, certo? Certo. O que esse sol vai fazer? Esse sol ele vai aquecer essa água que estava concentrada nessa vegetação. Vocês podem perceber, perguntar aos pais de vocês, que às vezes quando nós acordamos, a vegetação, a folhinha, aquela plantinha, quando nós acordamos, ela está um pouquinho molhada, um pouquinho úmida, como se tivesse chovido ali. Por que isso acontece? Porque a vegetação e o solo, o chão, ele absorve água, ok? E esse restinho de água que fica lá, o sol irá aquecer. Então, ela vai aquecer e a água que estava no estado líquido vai ficar no estado gasoso. O que aconteceu com aquela água? Aquela água ferveu. Quando essa água ferve, ela vai subir novamente para as nuvens. E quando ela subir novamente para as nuvens, ela vai encontrar uma nuvem carregada de umidade. O que é umidade? É a água. Então, quando as duas se encontrarem, essa nuvem vai ficar carregada de chuva e irá chover novamente. Dessa forma, vai criar um ciclo de água que vai fazer com que esse local nunca pare de chover, exceto se destruir essa montanha, se alguém explodir essa montanha, ou se alguém desmatar essa vegetação, ou sofrer queimadas. Ok? Essa turma é o ciclo da água. Na aula de tarde eu explicarei novamente para vocês.
Aí nós temos um problema muito discutido hoje em dia, que é a distribuição da água na Terra. Bom, nosso planeta, como é até falado aqui, é conhecido como planeta Terra, mas tranquilamente nós poderíamos falar, na verdade, o nosso planeta é o planeta Água. Por quê, professor? Porque a água ela está ocupando aproximadamente 70% da superfície do planeta Terra. Quando vocês olham a foto do planeta Terra, vocês veem aquilo tudo azul é água, gente. Mais de 70% do nosso planeta é coberto por água. Então, a gente pensa, então tem água suficiente para todo mundo. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque essa água ela está distribuída de uma forma completamente desigual. Por quê? 97% dessa água que tem no planeta Terra, desses 70%, ela é uma água salgada, ok? Não é uma água doce. Apenas 2,5% da água é uma água potável, aquela água que a gente consegue utilizar para nós, que a gente consegue beber e etc. Então, é uma quantidade de água muito pequena se a gente for ver que o planeta inteiro ele está concentrado em 70% de água. Ok? E essa água que está no nosso planeta, esses 2,5%, eles estão distribuídos de uma maneira completamente desigual, fazendo com que algumas áreas, como o Brasil, tenham uma grande quantidade de água potável. Só que outros locais têm uma quantidade de água potável muito baixa, fazendo guerras, secas, enfim, todos os problemas graças a essa falta de água destes locais, ok? Aqui nós temos um gráfico que mostra como que elas estão distribuídas: água doce, água salgada, geleiras, rios, águas subterrâneas, solos e pântanos. Vocês observem o problema que seria alguns o problema que é, na verdade, vários locais não terem acesso à água, enquanto muitos têm, outros poucos têm. E aqui a gente também percebe o porquê é tão importante a gente preservar e não desperdiçar água com besteiras, visto que no planeta Terra inteiro, somente 2,5 de água é água doce, ok? 97% da água do planeta inteiro é uma água salgada. Essa água doce a gente vai chamar de águas continentais, ok? É água doce. Vamos lá. Aqui são as águas continentais. Vamos começar a leitura aqui. Acompanhem comigo. Grande parte da água doce do planeta está congelada em geleiras, topos de montanhas, como eu já expliquei, e nas regiões polares, as regiões mais frias. Outra parte considerável está distribuída em áreas subterrâneas. Aqui nessas áreas subterrâneas a gente vai ver uma aqui no Brasil muito interessante. E uma pequena parcela está nos rios e nos lagos, que nem a gente conhece aqui no Rio São Francisco, na verdade. Vamos lá. Ele falou que grande parte da água doce está congelada. Então, mesmo que nós tenhamos essa água doce, ela ainda não é utilizável por nós. Então, já é um outro problema. Nós temos pouca água doce e muita água doce está congelada. Continuando a leitura. Por meio de afloramentos de água, esses afloramentos são essas vazões aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Outra aqui. E do derretimento do gelo de áreas de montanhas, formam-se
os rios. Então, olha aqui como é que são formados os rios por meio desses afloramentos da água subterrânea, ou seja, a água embaixo da terra, e do derretimento do gelo das áreas montanhosas. Olha aqui onde que nasce o rio, próximos às montanhas. Eles são fluxos de água, ou seja, uma quantidade de água que estão correndo naturalmente das áreas mais altas para as áreas mais baixas e apresentam diversas nomenclaturas. O que são nomenclaturas? São nomes que representam as suas partes, ok? Uma informação importante que o livro trouxe. Esses rios eles se formam por meio de afloramentos, derretimento de gelos nas áreas montanhosas. E eles sempre, esses fluxos de água, eles sempre correm das áreas mais altas e descem para as áreas mais baixas, ok? Sempre ele vai seguir esse caminho. Vamos lá. Nós temos as nascentes dos rios, que é onde o rio nasce, o nome nascente já está muito óbvio. Temos o leito, que é onde flui a água, que é onde ela começa a se espalhar e ir o seu caminho. Então ela nasce próximo às montanhas, tem o leito e ela começa, deixa eu pegar aqui, pronto, ela começa a descer, ok? Aqui nós encontramos a cachoeira. Essa cachoeira seria as depressões do relevo. Vocês percebem que um relevo ele deu uma quebrada, não é verdade? Essa quebrada faz com que as cachoeiras tenham uma queda no curso dos rios. Descendo mais um pouco, nós temos os afluentes. O que são esses afluentes? São espécies de outros rios pequenos, ok? São cursos de água que que nasceram em outros locais e essa água vai se juntar ao rio principal. Então aqui era um rio, ok? E a água desse rio está indo diretamente para a água deste outro rio aqui. Então, isso é um afluente. E depois nós temos a foz, que é onde a água do rio se encontra com a água do oceano. Nós temos uma foz muito bonita, que é a foz do Rio São Francisco, aqui em Sergipe. Continuando. Aqui vocês veem a parte montante fica no começo e a parte jussante fica no final do rio. A parte montante lá em cima e a parte jussante lá embaixo. Vocês veem que sempre ele nasce aqui em cima e vai descendo até chegar na foz, que é lá embaixo. Ok, gente? Olha aqui, a nascente, os afluentes. Isso aqui são os afluentes. Ele vai seguindo até encontrar a sua foz. Vamos lá, continuando na leitura. Na parte mais próxima da nascente, que é onde ele nasce, em que o volume da água em geral é menor, está o alto curso ou curso superior. Próximo à foz, que é lá onde o rio termina, que encontra a água do rio com o oceano, está o baixo curso, ok? Que é onde o rio apresenta o máximo volume de água. O trecho localizado entre os dois é o curso médio. Então nós temos o alto curso, que é onde ele nasce, o curso médio, que é o caminho, e o baixo curso, que é a foz, onde tem aquela grande quantidade de água. Vamos lá. Quando nos referimos, estou aqui, ó. Quando nos referimos às margens dos rios, é preciso saber o sentido em que o rio está fluindo. Todo o curso de água vai da parte mais alta do relevo para a parte mais baixa, ok? É como eu falei, ele sempre nasce lá em cima e vai descendo até chegar lá embaixo.
Próximo das cabeceiras dos cursos de água, onde está a nascente, temos o montante. Na parte de baixo, nós temos o jussante, que é o que eu expliquei aqui para vocês. Dê uma olhada. Na parte de cima, o montante. Na parte de baixo, o jussante. E aqui nós entramos na bacia hidrográfica. Essas bacias hidrográficas, nós iremos ouvir muito sobre elas e elas são importantíssimas, principalmente numa região que nós moramos, estamos próximos a uma das bacias mais importantes do mundo e, consequentemente, do Brasil, que é o Rio São Francisco, ok? Mas, professor, o que é essa bacia hidrográfica? Vamos lá, leiam comigo. Denomina-se bacia hidrográfica a área abrangida por um rio principal e sua rede de afluentes, delimitada nas partes mais altas do relevo por um divisor de água. Essa delimitação faz com que a sua rede de drenagem siga para o único ponto de escoamento. Veja a ilustração a seguir. Então, o que seria essa bacia hidrográfica? Ela é um rio, geralmente um rio muito grande mesmo, tipo o Rio São Francisco, e ela tem vários afluentes. O que são esses afluentes? São pequenos rios que nascem e se juntam, se fundem ao rio principal. Qual é o rio principal? No caso, seria o Rio São Francisco. Então, aqui nós temos o rio principal, ok? E toda essa parte azul que vocês estão vendo são os afluentes. Esses afluentes, eles se fundem com o rio, tornando tudo isso uma bacia hidrográfica, ok? Nós temos a nascente, que, como eu já falei várias vezes, é onde o rio nasce. Nós temos o afluente, que é onde o rio menor deságua junto com o rio principal. A água do rio menor encontra a água do rio principal. Nós temos o leito, que é o espaço ocupado pelas águas do rio, e toda essa água ela vai chegar aonde? Vai chegar na foz, que é o encontro da água do rio com a água do mar, ok? E aqui no Brasil nós temos várias bacias hidrográficas. Como o nosso país é muito grande e nós temos uma grande quantidade de água, nós temos várias bacias hidrográficas. O livro ele apresenta apenas algumas bacias, que são as principais bacias, e eu vou deixar um vídeo para vocês falando sobre elas e qual a importância sobre essas bacias hidrográficas, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de cada uma. Vamos lá. O mapa que vocês estão vendo a seguir, ele é um mapa feito sobre as bacias hidrográficas aqui no Brasil. Então, a gente vai ver que tem várias bacias hidrográficas e muitas delas são as maiores que nós temos no mundo, principalmente a bacia amazônica, que é a maior bacia do mundo, e lá na frente eu vou falar um pouquinho mais delas para vocês. Vamos lá. Leiam comigo nessa parte que eu vou mostrar a seguir. As regiões hidrográficas são um agrupamento de bacias contíguas e que também levam em conta características econômicas, sociais e naturais, as quais também apresentam semelhanças. No total, foram delimitadas 12 regiões hidrográficas. Vamos aqui achar a bacia do Rio São Francisco. Nós estamos nessa bacia aqui, ó, começando lá em Minas Gerais e terminando aqui no Nordeste, certo? Vamos ver um pouquinho sobre essas bacias. Aqui também nesse mapa vocês olhem o quão grande são esses rios. Como eu expliquei para vocês aqui nessas bacias hidrográficas, para ser uma bacia hidrográfica, esse rio ele precisa ser muito grande e ter vários rios afluentes que vão se fundir com ele no meio do caminho, ok? Então vocês percebam o quão grande deve ser esses rios para eles estarem distribuídos dessa forma
no mapa. Vocês percebem que a Amazônica, por exemplo, está no norte inteiro do país e um pedacinho da parte centro-oeste. Nós temos a Bacia do Paraná, nela encontra-se o segundo maior rio sul-americano, aqui na América do Sul, e o principal rio da bacia é o rio Paraná. Ok? Ele nasce da junção de dois rios, Rio Grande e de Paranaíba, e deságua no rio Estatuário do Prata, que fica lá entre Uruguai e Argentina. É interessante essa bacia do Paraná, porque ela vai fazer divisa de três países no mesmo local. A divisa entre Brasil, Argentina e o Uruguai, ela vai ser feita por causa desse rio. Que vocês dão uma olhada. Deixa eu ver aqui. Descer mais. Pronto. Nessa bacia estão situadas mais de 30% da população brasileira, que é nesse local aqui, ó. Vou mostrar para vocês no mapa. Aqui, ó. Ok? Nessa região aqui que fica a bacia. Vocês estão vendo aqui no mapa, né? Paraná, verdinho. Com destaque para grandes centros urbanos, como São Paulo, Brasília, Curitiba, Goiânia e Campinas. Essas bacias hidrográficas, todas elas apresentam, a maioria delas apresentam uma grande capacidade de energia elétrica. Vocês veem um formato delas e esse formato delas é muito propício para a formação das usinas hidrelétricas, que seria o que? A produção de energia elétrica no Brasil. A grande fonte de energia elétrica que nós temos aqui no Brasil são graças às usinas hidrelétricas. Um exemplo muito claro que nós temos isso é ali em Paulo Afonso, Xingó, na Bahia, que é uma bacia hidrográfica do Rio São Francisco, e ela tem uma grande usina hidrelétrica que fornece energia para a região Nordeste inteira, ok? Então por isso ela tem essas importâncias. A próxima é a bacia do Uruguai. O seu principal rio é o Rio Paraguai. Ele nasce lá no Mato Grosso, na região da Chapada de Parecis, e atravessa o território do Brasil, do Paraguai e da Argentina e termina lá no Paraná. Então, para vocês verem o tamanho dessa bacia hidrográfica. E o rio ele é bastante utilizado para a navegação, já que ela está em uma área muito plana. Ele não é muito feito para a produção de energias hidrelétricas, usinas hidrelétricas, só que ele é muito importante para o transporte aquaviário, transporte em navios, barcos, produção. Então todos esses produtos eles são levados através desses rios. Esses rios eles são bastante facilitadores para que essa mercadoria chegue nos locais. E também é um transporte muito barato, visto que essas cargas são bastante pesadas e ficaria um pouquinho difícil de você locomover com elas através de rodovias. Ok, gente? Vamos lá. Aqui nessa foto vocês conseguem ver como que uma bacia hidrográfica ela pode ser prejudicial pelo mau uso do solo. Então, essa bacia hidrográfica aqui, ela devia estar completamente cheia d'água, como que seria o normal dela. Só que, graças ao mau uso do solo, produção da pecuária, que é produção de gado, uso de agrotóxicos no solo, tudo isso faz com que essa bacia ela perca força, fazendo com que a gente encontre situações iguais dessa foto aqui. Então sempre o livro de vocês está mostrando como que vai importante o bom uso do solo para não fazer com que esse solo ele fique desgastado
e também a preservação da água para ver como que ela é tão importante, não só no nosso consumo, mas como na nossa economia também. Temos aqui o rio do Uruguai e a principal de todas, a bacia amazônica. Só para vocês verem o tamanho dela, ela é a maior bacia do mundo. Vou mostrar aqui para vocês novamente. Ela é a maior bacia do mundo, é essa bacia verdinha que vocês estão vendo aqui, lá na região amazônica, no norte do nosso país. Deixa eu voltar para vocês. E ela tem cerca de 7.000 afluentes. Então vocês imaginem, ela já é muito grande e ainda tem uma grande quantidade de rios que se fundem a sua água para fazer com que essa bacia ela seja de extrema importância para o nosso território, ok? Nessa bacia foi feita três grandes usinas hidrelétricas e temos a Belo Monte, que é a terceira maior do mundo, a Santo Antônio e a Giral. Só que essa do Belo Monte, quando fizeram, teve uma grande polêmica sobre ela. Por quê? Tem uma galera que é o debate entre os ambientalistas e deixa eu só dar um pause aqui. Os ambientalistas e o pessoal que está investindo na área. Bom, os ambientalistas acham que essa usina ela vai trazer consequências muito graves à região, porque vai gastar água, vai prejudicar o solo. Então, eles pensam que com a criação dessa usina, o local em si vai ser muito prejudicado. Já os investidores, eles pensam que pela usina estar nessa região, vai atrair mais investimentos. Se vai atrair mais investimentos, então significa que vai atrair mais desenvolvimento, fazendo assim um benefício para a região. Enfim, tem os debates entre as pessoas que se preocupam com o meio ambiente, achando que a usina vai ser prejudicial, e tem as pessoas que acham que a usina vai trazer um desenvolvimento e economia para a região. Ok? Nós temos aqui a nossa bacia do São Francisco, que nós todos conhecemos, que é o Rio São Francisco, e nós temos uma característica muito marcante nela, que o nosso rio ele exerce uma influência econômica muito grande. Nós conhecemos isso, que é a irrigação das áreas aqui no nosso território. Então, a bacia do Rio São Francisco ela começa em Minas Gerais e termina em Sergipe, e ela tem alguns fatores importantes. Primeiro, na atividade agrícola, ela é muito importante porque ela vai fornecer água para gado, gado, agricultura e irrigações, essas coisas. E nós também temos a capacidade de levar água para as regiões mais secas do país, graças à água proveniente do Rio São Francisco. Então, nós temos vários fatores que contribuem para a economia da região Nordeste, graças ao Rio São Francisco, ok? Temos as bacias secundárias, que vocês verão no vídeo a seguir. E nós temos os aquíferos no Brasil. O que são esses aquíferos no Brasil? Esses aquíferos eles são parte de um sistema de águas que elas estão subterrâneas nos continentes, ok? Então eles servem como reservatórios de água. Só que essa água ela está em uma parte subterrânea, sendo por rochas permeáveis, e ela fica armazenando toda a quantidade de chuva que é infiltrada no solo. O principal aquífero que nós temos aqui no nosso país, aqui na América do Sul mesmo, é o aquífero Guarani, ok? Esse aquífero Guarani ele está em 8 estados brasileiros, ele também está na Argentina,
também está no Paraguai e também está no Uruguai. Leiam comigo. A alimentação do aquífero é feita por infiltração direta das águas da chuva. O estoque fica em meio a rochas sedimentares e sua espessura pode variar entre 50 e 800 metros desde a borda, comecinho, até as regiões mais centrais da bacia do Paraná. Para que serve, professor? No Brasil, a água do aquífero é utilizada para irrigar plantações e abastecer cidades. Então aqui a gente vê o quão importante se dá esse aquífero para as nossas cidades. Vale a pena ressaltar que o uso inadequado da água dos rios e a poluição do solo, com agrotóxicos, metais, entre outros, contribuem para a contaminação desse reservatório, prejudicando a qualidade de água. Então, o livro ele está falando mais uma vez da necessidade da gente não poluir os rios, não usar agrotóxico, não jogar coisas no rio, não prejudicar o solo, porque mesmo abaixo do solo nós temos água armazenada e uma água que a gente pode utilizar para abastecer cidades. Então isso traz um exercício de conscientização muito importante para nós, alunos do sexto ano. Ok? Aquífero Guarani. Vocês só terão que responder a atividade da página 411 e algumas coisas que eu irei colocar na plataforma. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado. Estejam atentos à nossa aula de tarde, onde eu vou trazer todas essas informações em um modo mais amplo para vocês.